Boa noite a todos que nos acompanham online. Boa noite, Natan. Boa noite, professor Erdojo, professor Ayuf, professora Lula e Chico, que nos auxilia aqui nos bastidores. Hoje, então, temos a defesa do TFG do Natan. Eu gostaria de passar então a palavra direto para você, Natan, para que eu faça a defesa do trabalho. Obrigado. Tu tem entre 20 e 30 minutos de tempo para fazer a explanação. Obrigado. Então, boa noite a todos. Professor Adriano, membros da banca e pessoal que está acompanhando de casa no YouTube, sejam todos bem-vindos. Estou aqui hoje, então, para fazer a defesa do meu TFG2 sobre o título Efeito do espaçamento entre linhas sobre o desenvolvimento e produção da cultura da soja. Então, a minha vontade de fazer um trabalho relacionado a esse assunto foi depois de ver uma perspectiva da ONU e da FAO, onde a população mundial, no ano de 2050, somará cerca de 9,8 bilhões de pessoas, um acréscimo, considerando o total de hoje, de 2 bilhões. E para suprir a demanda de alimentos para alimentar toda essa população, será necessário um incremento de produção de 60%. A soja, por sua vez, em especial, segundo o Gasóleo da Layol, no ano de 2018, precisa ter uma acréscimo de produção de 100%, ou seja, dobrar a produção, tomando então como partida os 350 milhões de toneladas produzidos hoje, elevar para 700 milhões de toneladas. Então, antes da gente discutir alguns fatores, formas de potencializar a produção de soja, vamos entender inicialmente quais são os fatores que interferem na produção da soja. Eles se dividem em dois grupos, então, sendo os fatores ambientais, onde se enquadram os fatores climáticos, como condições de índice de precipitação, temperatura média e radiação solar, e os fatores edáficos, que seriam as características de solo, como a sua mineralogia, composição química e relevo, e os fatores genéticos, aqueles que estão relacionados ao potencial já definido pela cultivar cultivada. Então, como forma de minimizar o efeito limitante do meio externo que é causado sobre o genótipo, os produtores utilizam diferentes arranjos espaciais, que consistem em diferentes formas de distribuir as plantas no dossel, a fim de minimizar o efeito limitante do meio externo. Então, os principais arranjos espaciais utilizados, então, falar inicialmente sobre o cultivo convencional. Existem 3 espaçamentos que podem ser chamados de convencional, o 40, 45 a 50 centímetros entre linha. O plantio cruzado, esse sistema consiste em uma semeadura dupla, onde você semeia inicialmente em uma direção, e uma segunda semeadura na direção oposta. Em estudos relacionados a esse cultivo, ele não apresentou um incremento significativo da produtividade. Nós estamos sendo muito vantajoso, vista a dupla operação necessária, além de favorecer a erosão devido à elevada envolvimento do solo. Uma outra forma de arranjo espacial é o cultivo em fileiras duplas, que consiste em você plantar 2 fileiras aproximadas, e entre a segunda e a terceira, então, uma distância um pouco superior, podendo ser entre 60 centímetros e 90 centímetros. Em estudos relacionados a este arranjo também se mostrou vantajoso devido ao baixo acréscimo de produtividade e também por causa que, quando submetida a estresse hídrico, as plantas submetidas em espaçamento, em cultivo de fileiras duplas, sofreu maior decréscimo de produtividade. Então, o sistema de cultivo em espaçamento reduzido. Eu vou estar tratando sobre hoje. Tudo isso tem como objetivo principal potencializar a produção da soja a fim de suprir a demanda nacional e internacional por esse grão. Então, a gente conversar sobre o trabalho em si, vamos conhecer um pouco melhor a soja. A soja, então, ela é uma planta de origem asiática. Ela começou a ser domesticada cerca de 4.500 a 4.800 anos atrás, no centro da China, onde ela era utilizada principalmente como forma de subsistência, onde então os chineses usavam ela para alimentar os animais a fim de obter carne. A sua introdução no Brasil se deu no ano de 1882, trazida por um professor de uma universidade da Bahia, onde ela desenvolveu diversos estudos, porém sem sucesso, pois as cultivares que ele trouxe eram americanas, e a condição climática da Bahia era totalmente diferente daquelas onde as plantas inicialmente eram
conduzidos, não tendo sucesso, pois as plantas não se adaptaram. Então ela passou por São Paulo no ano de 1991, também sem sucesso, chegando no estado do Rio Grande do Sul no ano de 1914, onde as condições climáticas eram semelhantes, não ideais, mas semelhantes àquelas onde a cultivar trazida dos Estados Unidos era cultivada. Então ela tem uma adaptabilidade aceitável, então os produtores começaram a cultivá-la e utilizar dentro das próprias propriedades como forma de alimentação para os suínos, pois é uma fonte proteica. E devido a grande demanda por óleo e proteína animal na década de 60, a soja obteve elevados preços, então os produtores se viram elevados preços, então os produtores em busca de aumentar suas áreas se viram forçados, devido à baixa disponibilidade de áreas no estado do Rio Grande e do alto custo de aquisição, a expandir suas áreas para outras regiões do Brasil, principalmente o Cerrado. Chegando lá, eles encontraram áreas em grandes quantidades e com terreno favorável, porém outras dificuldades. A baixa fertilidade do solo e também a condição climática, em especial a latitude, que era menor, então as cultivares que eles tinham à disposição na época não se adaptavam na região do Cerrado. Então, na década de 1980, surgiram as primeiras cultivares adaptadas a regiões de baixa latitude. Então, de lá para cá, a soja alavancou, explodiu. Tanto que da década de 70 a 2017, a produção de soja a nível nacional aumentou 80 vezes. E muito disso se deve ao fato da região central do Brasil estar próxima de Brasília, sendo que na década de 70, então, fazia cerca de 10 anos que a Brasília havia sido construída, então a infraestrutura regional estava bastante desenvolvida, que facilitava a escoação dessa produção. E nos últimos anos, então, uma região conhecida então como Mato Piba, que seria a região de convergência entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e vai ganhando destaque, já respondendo então por 10% da produção nacional. Então, a soja se classifica como uma oleaginose, certo? Pertencente à família das fabáceas. Os grupos de maturidade vão de 0 a 10, sendo que o 0 são as cultivares cultivadas próximas aos polos, certo? Em regiões de elevada latitude. E à medida que vai aumentando o grupo de maturidade, quanto mais próximo do 10, mais próximos à linha de Equador são cultivadas. No Brasil, então, as cultivares mais cultivadas vão do ciclo 5 a 7 na região sul, na região de Cerrado, Brasil Central, de 7 a 9, que são cultivares que apresentam um período juvenil mais longo, fazendo com que elas não sofram o florescimento precoce quando são cultivadas em regiões de baixa latitude. Em relação aos estados fenológicos, as plantas, então, a soja teve a primeira descrição em 1977 por Ferri Cavines. Este esquema é utilizado até hoje, e ele se divide em dois grupos. O vegetativo, onde vai desde a emergência até o VN, ou seja, o período que antecede o florescimento, e o reprodutivo, o momento, então, onde inicia o florescimento e vai até R8, que seria o momento de maturação plena da lavoura e o momento de colheita. Falando em economia, então, a soja apresenta uma grande importância, tanto nacional como internacional, devido à sua grande versatilidade, o que possibilita várias usabilidades. Ela é bastante utilizada principalmente como forma de proteína para a alimentação de animais. Ela vem ganhando destaque também devido à engenharia de alimentos como uma forma de alimentação humana, assim, com seus derivados, como a tal carne de soja, leite de soja, e também devido à usabilidade no biodiesel, então que acabou impulsionando um pouco seus preços. A produção, então, o Brasil se destaca atualmente como o maior produtor a nível mundial de soja, seguido, então, dos Estados Unidos e Argentina. O estado do Mato Grosso, então, lidera o ranking nacional como o maior estado produtor. E o Brasil, além do maior produtor, é o maior exportador de soja do mundo, tanto exportando grandes quantidades anualmente, tanto de soja in natura, quanto seus derivados, como farelo e óleo. E a China, então, destaca como a maior importadora de soja a nível mundial, tanto que na safra de 2019 a 2020, então, ela foi responsável pela importação de 98 milhões de toneladas para suprir a demanda interna. Então, em relação à densidade do espaçamento, então, eu posso dizer que a densidade, ela condiciona a forma de crescimento, de ramificação e da capacidade de intensificação da luz solar.
sendo que plantas em um dossel em elevada densidade fará com que as plantas cresçam em maior altura e irá estimular a haste, reduzir o diâmetro de haste e também vai favorecer o acamamento. E plantas em baixa densidade farão com que o dossel demore um pouco mais para fechar a linha, então reduzindo a capacidade de interceptação do muscular ou demorando para maximizar essa interceptação e também reduzindo o potencial de controle cultural de plantas invasoras. A uniformidade de distribuição, então, por sua vez, é outro fator muito importante, sendo que é sempre imprescindível manter uma velocidade constante de semeadura e uma velocidade quanto menor, melhor, a fim de reduzir falhas de plantio, pois a cultura da soja é uma planta que apresenta baixo potencial de compensação de falhas. E as variações de espaçamento, então, será o tema que eu vou tratar hoje. Vários estudos relacionados nos últimos anos vêm demonstrando que esta prática é bastante vantajosa. Pires, Costa e Thomas, em 1998, obtiveram um incremento de 25%, reduzindo o espaçamento de 40 para 20 centímetros entre linhas. E aqui mesmo no município de Pato Branco, um estudo realizado por Modola e outros em 2016, utilizando cultivar de soja BMX potência, obteve um incremento de produtividade próximo aos 25% também, apenas reduzindo o espaçamento de 45 em questão para 15. Em relação ao meu trabalho, o local de treinamento então foi no município de São Lourenço do Oeste, uma área já cultivada com soja. O clima local, segundo o Copen, é classificado como CFB, que seria clima mesotérmico úmido com verões a menos, e o solo, segundo o CIBIX, Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, classifica como lato solo bruno. As parcelas, então, consistiram em 5 diferentes tratamentos com 4 repetições, distribuídos segundo elemento de blocos casualizados. O tamanho das parcelas, então, consistiram em 3 metros por 4,5 metros, totalizando 13,5 metros quadrados, com uma área útil de 10 metros quadrados por parcela. Os insumos utilizados, então, foram a cultivar de soja Brasmax Zeus, possui o ciclo precoce, pertencente ao grupo de maturação 5.5. A semente utilizada possui peneira 6 com tratamento industrial de sementes com fungicida, inseticida, inoculante longa-vida, ou seja, com que é de melhor no mercado. A população empregada no experimento foi de 333.500 plantas por hectare, um equivalente a 15 plantas por metro linear, considerando o espaçamento de 45 centímetros entre linhas. E a adubação utilizada, então, foi o fertilizante organomineral NPK 42412 com inclusão de micronutrientes. As variáveis analisadas, então, foi o crescimento das plantas, onde eu fiz 4 avaliações em 4 diferentes dias após a semeadura. O fechamento entre linha foi realizado, então, avaliado visualmente através de fotografias tiradas em 3 dias, diferentes dias após a semeadura. A massa seca da parte aérea foi quantificada 95 dias após a semeadura, através da desidratação em estufa de 3 plantas selecionadas ao acaso por parcela. A distância entre nó também foi quantificada, então, no momento de pré-colheita, avaliando os entrenós em 3 diferentes terços da planta, inferior, médio e superior, em 3 plantas selecionadas ao acaso por parcela. A altura final da planta e a altura de inserção de primeira vagem também foi analisada em pré-colheita, analisando 10 plantas selecionadas ao acaso por parcela. Os componentes de rendimento também pré-colheita, do mesmo esquema que as anteriores, 10 plantas por parcela selecionadas ao acaso, eu avaliei o seguinte: além do número de vagens e grão por vagem, a categoria das vagens, ou seja, quantas vagens de 3 grãos, quantas vagens com potencial para 3 grãos, porém 1 ou 2 falhados, quantas vagens de 4 grãos, e assim por diante. E a produtividade, então, foi quantificada através da colheita e debulha manual de 6 metros quadrados por parcela. Então, quero esclarecer, então, que eu trouxe para a apresentação somente os resultados que se mostraram significativos perante a análise de regressão. Então, com exceção do espaçamento entre linhas que foi avaliado visualmente. Então, podemos observar aqui que aos 38 dias após a semeadura, os espaçamentos de 15 e 25 centímetros se mostraram superiores, considerando a velocidade de fechamento de linha, considerando os outros tratamentos. Aos 45 dias após a semeadura, o espaçamento entre linhas de 15 centímetros já havia fechado do céu por completo, diferente dos outros espaçamentos que haviam ainda algumas lacunas em aberto. E considerando o espaçamento de 15 centímetros entre linhas,
o espaçamento de 55 centímetros entre linhas demorou 12 dias a mais para fechar linha. Então, podemos dizer que o espaçamento entre linhas de 15 centímetros antecipou o período de maximização da interceptação da luz solar incidente sobre a área. Em relação ao crescimento das plantas, então, observamos aqui que aos 48 dias após a semeadura e aos 68 dias após a semeadura, houve uma regressão linear, onde, à medida que se aumenta o espaçamento, aumentava-se, então, a altura da planta. Aos 76 dias após a semeadura, algum período de transição. Isso aqui provavelmente deve ter acontecido devido ao fechamento, que poucos dias antes havia fechado a linha, então alterou a dinâmica de crescimento das plantas. E aos 90 dias após a semeadura, estabeleceu-se então um padrão de crescimento que perdurou até o final do ciclo da cultura. Eu trouxe aqui então, essa aqui então, 120 dias foi a análise final da altura de plantas, realizada no momento de pré-colheita. Podemos observar então que tanto o menor quanto o maior espaçamento tiveram tamanhos finais de plantas menores que os espaçamentos intermediários. Segundo a literatura, diferente do que a gente esperava, que seria um crescimento maior no espaçamento maior, é que neste caso aqui, a planta tinha bastante espaço lateral, que permitia que ela crescesse lateralmente em busca de luz, não necessitando crescer em altura. Eu trouxe aqui o gráfico da altura final junto à distância do entrenó média, a distância média do entrenó, para a gente poder analisar a semelhança com a exceção do espaçamento de 35 centímetros da altura final de plantas com a distância entre nós. Por então, a gente concluir que a distância entre nós tem total relação com a distância final de plantas, a altura final de plantas. A altura de inserção da primeira vagem, então, observa-se que, que com exceção do espaçamento de 25 centímetros, à medida que se aumenta o espaçamento, aumenta-se a altura de inserção da primeira vagem. Mauad, em 2010, e Stediano, em 1999, descrevem a altura de inserção da primeira vagem como a capacidade da planta, se ela é apta ou não à colheita mecanizada, quando eles descrevem que de 10 a 12 centímetros é o ideal para solos planos e de aproximadamente 15 centímetros para solos de relevo ondulado. Então, a gente determina aqui que, apesar do espaçamento entre linhas terem influenciado a altura de inserção de primeira vagem de diferentes espaçamentos, a planta continua apta para a colheita mecanizada, não sofrendo influência negativa. Em relação à produtividade, então, antes de gente comentar sobre a produtividade final em si, vamos analisar esses dois gráficos, onde ajuda a gente a compreender um pouquinho o porquê que o espaçamento entre linhas de 15 centímetros obtém uma maior produtividade em relação aos outros. Observa-se aqui, então, que à medida que se aumenta o espaçamento, aumenta-se a ocorrência de vagens por planta com potencial para 3 grãos, porém 2 eram falhados. Do mesmo modo que, à medida que se aumenta o espaçamento, reduz-se a ocorrência de vagens com 4 grãos cheios por planta. Sendo assim, conclui-se então que o espaçamento entre linhas de 15 centímetros não produziu mais, simplesmente por produzir mais, ele sofreu menos efeitos negativos como grãos falhados e também o ambiente criado, que foi proporcionado à planta, possibilitou maiores número de vagens com 4 grãos. Então, em relação à produtividade, considerando o espaçamento de 15 centímetros, o espaçamento de 55 centímetros, perdão, com o de 15 obteve um acréscimo de 25% de produção, e considerando o espaçamento convencional, teve 45 centímetros, e essa diferença foi ainda mais expressiva. O incremento de produção foi de cerca de 35%, mostrando-se então que a redução do espaçamento para 15 centímetros é bastante vantajosa. Conclui-se então que a redução do espaçamento entre linha proporcionou um incremento da produtividade da soja, a redução do espaçamento possibilitou redução da altura final de planta, da altura de inserção da primeira vagem, e também que a redução do espaçamento entre linhas pode proporcionar um incremento na lucratividade dos produtores, porém depende do investimento necessário. Isso quando for possível cultivá-lo dessa maneira. Então, da minha parte seria isso. Muito obrigado pela atenção de todos e fico aberto para questionamentos. E, Natan, obrigado pela apresentação. Então, agora iniciamos os questionamentos da banca, né? Passo a palavra, então, para o professor Antônio Pedro Budamares.
Muito bem, boa noite a todos os que estão nos assistindo aí em casa. Cumprimento aí os demais membros da banca, né? Professor Adriano, professor Ricardo. Eu já agradeço aí o convite para fazer presente aqui nessa banca, né? Convite aí pessoal Latam, professor Adriano. Muito bacana, né, o trabalho que desenvolveu, né, de testar aí espaçamento, né, diferentes espaçamentos entre linhas de semeadura, tá? Tem uma bastante importante nessa questão de arranjo, né, de distribuição das plantas na lavoura. Então, vou fazer uma apanhada aí sobre a sua apresentação, né, e depois sobre o seu trabalho escrito em si, tá? Parabéns aí pela elaboração dos slides, tá, Nathan? Tá muito bem elaborados, tá? Trouxe tópicos, tá? Imagens para ajudar a identificar o que você está querendo dizer. Na seção dos seus resultados ali, você conseguiu explorar muito bem através das figuras, né? E a forma como você colocou elas, às vezes você já tinha falado alguns e trouxe novamente porque existe um link entre alguns resultados e outros, tá? Estou bastante feliz aí na elaboração da sua apresentação. Em relação ao teu comportamento, tá? Só que deu uma acelerada lá no início que foi naquele tom alto, tá? Poderia ter, talvez, falar um pouquinho mais devagar, tá mais tranquilo, assim, um pouco tá nervoso, né? Bastante. Você falou muita coisa, tá? Você usou aí a apresentação apenas como base, né? Para se nortear e para você falar, tá? Apenas como um suporte, tá? Tá de parabéns. Obrigado. Em relação ao seu trabalho escrito, tá? A questão de citações, referências aí tá bem próximo de 100%, tá? Só dá uma pinceladinha aí, principalmente nas referências, tá? Tem alguns pequenos detalhes, tá? Só para você entrar lá e dar uma olhadinha nas normas, que o ajuste fica 100%. Em relação ao seu referencial teórico, tá? Estou bastante feliz ali nas colocações, tá? Fez um referencial bastante amplo, tá? Foi atrás das informações, conforme eu já falei nas bancas de hoje, né? Não basta a gente sentar na frente do computador e as letrinhas começar a aparecer ali no artigo do Word, tá? Tem que ler muito para conseguir escrever bem e para conseguir escrever bastante, né? Como você fez, tá? E a amplitude e profundidade que você buscou as informações no teu referencial, tá? Contribuiu muito para você explorar depois os resultados, né? E fazer a discussão, né? E ali na discussão você trouxe bastante referências, né? Você apresentou o seu resultado, você trouxe artigos para comparar, né, com o teu resultado, né? Se corroborar, se não corroborar, enfim, tá? Foi bem feliz aí nessas colocações. Em relação aos seus materiais e métodos, tá? Eu gostaria de saber como tu fez a semeadura nesses espaçamentos menores, tá? Mas como que você abriu o sulco? Tá? Essa etapa não estava escrita no teu trabalho, tá? Como tu fez a abertura dos sulcos? Todo manual. Todo manual. Então a parcela era de 3 de largura e 4 de comprimento nesse sentido. Então a semeadura foi feita no sentido mais estreito, então, e daí a gente foi feita a medição de quantas linhas ia dar por parcela e abria com a famosa picão, né? A picareta. Nossa, estamos trabalhando danado por isso, né? Foi 2 dias empenhado lá. Fez a semeadura também, pega por exemplo o espaçamento de 15 centímetros entre linha, tinha uma população de 5 plantas por metro linear, então era 20 centímetros entre cada planta, então a gente ponhava duas sementes por local, deixava os espacinhos de 20 centímetros, pegava mais 2 sementes. Após a emergência, foi lá e fiz hora lei, para ter certeza que ia ter as 333 mil plantas por hectare. Em todos os locais? Todos os locais foi 2 sementes. 5 dias após a emergência, fui lá e fiz hora lei, para ter certeza que ia ter a população esperada. Bacana, cara. Muito, muito bem embolado essa estratégia e um serviço bastante grande, né? Fazer isso, tá? Uma coisa que a gente ficava pensando e perguntando era como que tinha feito esse menu, porque você não comentou ali se tinha feito, por exemplo, riscado a área pelo menos em espaçamento X, não, do lado do semeador, depois no manual. Enfim, tá? Bacana, tá? Trabalhando danado, hein? Muito bem. Uma outra coisa importante, tá, desses teus resultados aí,
e destaco ainda mais a qualidade e precisão é o tamanho da área que utilizou, né? Uma área de 10 metros quadrados é bastante grande, né? Como total, 6 metros que tu usou de área útil para colheita, tá? Também é bastante, tá? Considerado para soja, né? Soja, os feijão, enfim. Tá? Isso aumenta a precisão dos resultados que você tem. Ali nos materiais de eventos se comenta aí sobre avaliação de PMS, número de vagens por planta, massa seca da parte aérea, questão de fechamento de entrelinha. Tu chegou a avaliar? Ou... Entrelinha eu comentei aqui, foi análise apenas visual. Sim, apenas visual. E a questão do número de vagens PMS foi avaliado, mas como não se mostrou significativo na análise de regressão, eu não trouxe para a apresentação. Essas variáveis que chegou a avaliar, mas não deu significativo. Então, só comenta ali no cabeçalho, pode ser no início ali da sessão durante a discussão, né? Coloca o nome das variáveis e diz que não houve diferença significativa, né? Pelo teste lá da nova, e que daí dá para o leitor entender que realmente você avaliou e só não apresentou os dados. Desde a questão, como eu comentei durante a apresentação, a questão da categoria da vagem. Eu selecionei tudo, essa planta teve 20 vagens com 3 grãos, teve 6 vagens com potencial para 3 grãos falhado, 5 vagens com potencial para 3, 2 falhado, menos vagens com grão, com 2, tudo. Só que o André não se mostrou significativo, então eu não trouxe para a apresentação. Maravilha. Muito bem, e vamos lá. A questão da avaliação ali do fechamento de entrelinha, né? Tem alguns softwares, né, que pode tirar foto e fazer avaliação por imagem, né? Por pixels, pela coloração, tá? Seria bacana também, né? Se tivessem feito. Então. A ideia até era essa inicialmente, porém foi uma falha minha, eu não batia fora de todas as repetições. Eu escolhi, todas as fotos que eu trouxe aqui eram todas do bloco B, todas as fotos do bloco D. E eu não fiz no momento, durante quanto eu trabalho, fora de todas as parcelas. Eu faço mesmo as parcelas do bloco B, pensando assim, somente na apresentação, eu nem me toquei em ter uma condição de repetição de todas as parcelas para fazer uma análise mais aprofundada. Você ia ter um resultado quantitativo, né? Isso. Sem um qualitativo, né, visual. Mas visualizando aqui, né, dá pra ver a diferença, né? Muito bom. E realmente a diferença foi grande, né, na questão de produtividade, né, conforme tu comentaste ali. O espaçamento de 25 teve um aumento de quantos por cento mesmo? Em relação a de 55 foi 25%, de 45%, se o cultivo convencional, vamos supor, foi de aproximadamente 35%. 25%, né? É bastante essa diferença. E tu chegou a fazer algum apanhado de como que isso poderia ser viável, ou por que, por exemplo, que hoje se utiliza ainda espaçamento de 45, 50? Se eu utilizo de 45, 50, principalmente por não ter no mercado hoje uma semeadora que possibilite cultivar em espaçamento tão reduzido. Até consegue trazer para 32, 35 as semeadoras que tem disponível no mercado, mas a 15, 20 não é possível. E questão, tem que avaliar também a viabilidade econômica, sendo que se um dia isso for possível, tem que avaliar a questão do custo de aquisição desses equipamentos, custo de operação e também de manutenção pós-operação, que com certeza vai ser muito maior. Né? E a demanda de potência do trator, com certeza, vai ser maior, considerando linhas por CV. Se ia ter, teria muito mais mecanismos, né? Exatamente. E encareceria também bastante o custo, né, da aquisição, né, de uma semeadora. Considerando o rendimento operacional, uma semeadora hoje de 10 linhas, leva pelo rendimento operacional de 4,5 metros por passada. Para ter esse mesmo rendimento, precisa 30 linhas, considerando o espaçamento de 15 centímetros. Fica mais mecanismo entrando em contato com o sol, né? E exigir uma potência muito maior, enfim. Muito bem, Natan. Minhas considerações aí foram essas, tá? Tem mais alguns detalhes aí que está no arquivo em Word, tá? Vou mandar aí na sequência, tá? Para você estar dando uma olhada também. E parabenizo novamente, tá? E a professora Adriana também, tá? Pela excelente condição do trabalho, tá? Tem um trabalho danado, mas a gente sabe que quando vai experimentar esse campo, né? Sempre é um trabalho grande. E no teu caso aí foi maior ainda, tá? Então, tá? Parabéns pela execução do teu trabalho. Obrigado, professor Antônio, pelas considerações. Com certeza contribuiu bastante com o trabalho do Natan. Passo a palavra então agora para o professor Ayuf, para que ele faça a sua explanação.
Boa noite, Natan. Boa noite, professor Adriano, professor Antônio, professor Francisco. Muito obrigado pelo convite para fazer parte da banca. E vamos lá, então. Como a gente sabe, você tinha um companheiro teu, né, que fez um trabalho bastante similar ao teu. Com certeza absoluta, o professor te orientou a assistir o trabalho dele, pelo menos perguntas da banca anterior. Então, eu era da outra banca, então eu vou fazer perguntas diferentes para você, tá? Para você não ter treinado que eu já pedi. Mas então, vamos lá. Primeiramente, eu queria te dizer que, sobre a tua apresentação, a tua apresentação estava muito boa, tá? E justamente por ela estar muito boa, eu vou te dar dicas, tá? Construtivas. Nada destrutivo, 100% construtivo para você deixar a tua apresentação ainda melhor, tá? Por exemplo, a partir do teu material e métodos, os slides perderam em cor. Estava tão bacana a apresentação colorida, você tinha um monte de animação, se puxava, se ajeitava. No material e métodos para frente, parece que você cansou de botar cor. Tá? Tudo que eu vou te dizer é só tipo preciosismo, tá? Mas é para quem está assistindo, foi tipo da água para o vinho a mudança da apresentação. Então, por exemplo, daria para você continuar colocando, puxando, sabe, jogando de um lado para o outro, construindo, como eu tinha feito anteriormente. Ali dentro dos seus gráficos, por exemplo, você podia ter puxado cores, flechas, quadrinhos, para mostrar o que você queria dizer. Tá? Então, daria para você ter mantido, sabe, esse mesmo raciocínio. Não, nada de que ter tanto então. Mas é só porque um dia você pode fazer uma outra, até mesmo apresentando o seu próprio trabalho de novo, eu poderia deixar ele dinâmico lá na sequência. Mas foi muito boa. Tá? Outra coisa, terminou a apresentação praticamente em 20 minutos. Então isso é uma das coisas que demonstram que você treinou para apresentar. Só que além disso, fica claro que você se preocupou demais com a sua apresentação, quando tu sabia até o nome e o ano de publicação dos autores, falando do negócio dentro da discussão, sabe? Isso é coisa que realmente ou decorou ou estudou. Eu torço para que não seja só decoreba. Porque se for decoreba, talvez amanhã tu não consiga mais lembrar. Mas se você realmente estudou a sua apresentação, nesse momento agora da apresentação da banca, foi algo assim que demonstra de fato conhecimento sobre o que você fez. Tá? Então, tá de parabéns por isso também. Tá? Mas eu tenho uma outra dica para te dar, cara. Eu acho que essa seria a dica mais importante como espectador e como palestrante. Pare de falar que a soja veio da China, de que a soja é importante no mundo. Nós já estamos cansados disso. Todo mundo sabe que a soja veio da China e que a soja é importante. Todo mundo sabe disso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você sacrificou o seu tempo de resultado de discussão falando no referencial teórico. Entendeu? Porque, cara, eu também, você sabe disso, eu tenho dificuldade, eu falo rápido demais às vezes. Tá? Mas a tua apresentação depois, procura assistir ela. Tinha horas que eu precisava parar, cara, para me concentrar, para entender o que você estava falando. De tão rápido que você estava falando em alguns momentos. Isso acontece por quê? Porque você tinha muita informação para colocar em 20 minutos. Então, numa próxima vez, de verdade, tire fora o referencial teórico. Claro, vai ser outro lugar, vai ser outra dinâmica, tudo diferente. Mas esqueça, você partiria da tua introdução breve para gastar tempo no material e métodos e resultado de discussão. Aí você podia falar devagar e explicar melhor o teu trabalho. Beleza? Beleza. Nós lemos o teu trabalho. Você fez o teu trabalho. Mas para quem não leu e só assistiu o teu trabalho, eu acho que tem dificuldade de entender os teus resultados. Tá? Só dicas para você construir. Tá? Mas a tua apresentação ela é praticamente nota 10. Tá? No sentido de construção e tal, você foi muito bem. Tá? Agora, com relação ao teu trabalho escrito, cara, tá muito bom, tá? É um trabalho que foi bem organizadinho e tal, como o professor Antônio comentou, são poucas coisas que existem para você reorganizar na sequência, tá? E eu vou gastar o que eu tenho de tempo aqui para te fazer algumas perguntas. Eu vou começar fazendo a pergunta pelo que você terminou falando para o professor Antônio.
Se o espaçamento de 15 centímetros é tão bom assim, e não é de hoje que a gente discute que reduzir o espaçamento é bom, por que nenhuma empresa detentora de máquinas fez uma semeadora com 15 centímetros de espaçamento? Eu vou jogar uma discussão, que você pode ajudar a construir raciocínio. Você comentou assim, uma plantadeira com 45 ou 50 centímetros tem um rendimento operacional maior. Eu discordo, 100%. Porque se uma plantadeira, vou chutar, tá? Se uma plantadeira tem 7 metros de largura, não interessa se o espaçamento é de 50 ou de 15. Talvez eu fui infeliz da minha... Eu fui um pouco infeliz na minha colocação, mas não foi exatamente isso que eu quis dizer. Posso? Eu quis dizer o seguinte, uma plantadeira, então, com um espaçamento de 45 centímetros entre linha e 10 linhas, tem um rendimento operacional de 4,5 metros por passada. Então, considerando uma plantadeira de 15 centímetros entre linha, para ter o mesmo rendimento operacional, vai ter que ter 3 vezes mais o número de linha. Então, vai demandar maior potência do trator. Isso que eu quis colocar. Mas então, será que, tecnicamente, a gente já sabe que 15 centímetros contribui, mas será que então, operacionalmente e financeiramente é viável? Seria um assunto para ser uma sequência desse trabalho. Então, uma análise futura para ver a viabilidade econômica, considerando a custo de aquisição, operação e também manutenção. Mas agora eu vou dar outra pergunta, que é importante no mesmo raciocínio. A empresa detentora da Cultivar Zeus, para a nossa região onde você fez o trabalho, ela recomenda a população de quantas plantas por hectare? De 280, 330, 340 no máximo. Depende da época de cultivo. Se você forçar para o fim. Com qual espaçamento? 45. Ela recomenda isso? Sim. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Por exemplo, a empresa ela está recomendando com 45 centímetros. Uma população X. Certo? Se o cara plantar com 50, com 40, já dá diferença. Mas ela não coloca isso. Pelo menos eu fui procurar depois lá na defesa do CARTA, então eu não encontrei uma recomendação da empresa para que o produtor fique atento a isso. Entendeu? Aí surge uma dúvida para mim. Será que é significativa a diferença do 40, 45 e 50? Por isso que eles não comentam nada? Provavelmente não. Mas considerando o tipo de 45 para 50, de 45 para 40, são apenas 5 centímetros de diferença. Agora, considerando o espaçamento de 15 centímetros, é uma diferença significativa. Talvez esse resultado seja importante, se fosse possível. No sentido de dar empresa ser um inovador. Mas enfim, vamos lá. Uma das coisas que eu concordo com o professor Antônio falou, que eu poderia ter quantificado, sabe, o fechamento das entrelinhas. A gente tem programas simples até programas mais complexos, né, mas o Syscob, por exemplo, lembrar, é um programa bastante simples, até antigo, né, que tu só joga a foto dentro do programa e ele te dá porcentagens, né, de cores. Então, no final das contas, ele te daria uma porcentagem de cobertura. Então, tu poderia dizer, né, em números, quantos dias levou para o 15 fechar o solo, né, cobrir, né, o solo, enfim. Isso seria importante em que sentido, Nanda? Entender o fechamento da entrelinha é importante em que sentido? Antecipar o período de maximização da interceptação da luz solar que incide sobre a área. E até que não fecha a linha, vai ter radiação solar incidindo sobre o solo, a palha. Então, a planta não vai estar aproveitando essa luz solar que poderia estar sendo aproveitada para a produção de fotossimilados. E vai estar acelerando o processo de desidratação do solo. Agora nós podíamos ir mais meia-noite falando só da tua resposta agora. E se ela fechou a linha muito ligeira, o baixeiro não sondeia muito rápido? Tem outra referência. O Sediama, o Silvio Moreno, no livro Soja do Plantio ao Colheita, em 2015, eles comentam que em locais de elevada umidade e com incidência de mofo branco não deve ser cultivada com espaçamento reduzido, por causa que o microclima que acontece, que será formado na região do baixeiro, vai favorecer essa doença. Então, antes de 15, é vantagem os 50, talvez, nessas condições. Meu tempo está fechando, mas até agora você me deu a deixa para eu fazer uma outra pergunta importante. Com relação à altura de planta, se esperaria, em hipótese, a maior altura de planta em qual espaçamento? 55.
se esperaria. Por quê? Por causa da proximidade dos planos em linha. Bem, aonde que em hipótese se esperaria a maior altura de inserção na primeira vaga? No 55, Tudo bem? que foi o que ocorreu. Show de bola. Ah, não, nós estamos só seguindo o raciocínio. Aonde você tem o maior número de vagens? No 15, Em qual época? como assim? Você tem dois números de vagens aqui, ó, na tua figura 6. Ah, não, aqui ali é o primeiro gráfico é em relação ao número de vagens com potencial para 3 grãos, 2 falhados, e o segundo gráfico é o número de vagens com 4 grãos. Não é o número de vagem por plano. Show de bola. Então, bem devagar agora me diz, qual é o principal fator que explica a maior produtividade do 15? Teve maior número de vagens, e o PMS também desses grãos era superior comparado aos outros espaçamentos. Agora, como não foi significativo, eu acabei não introduzindo no trabalho. Mas esse não é significativo. Então, como explicar que teve maior produção? Talvez por causa dos gráficos que eu expliquei ali, o menor número de grãos falhados e maior potencial de inserção de vagem com 4 grãos. Eu sabia que tu só se contradisse, mas agora tu já voltou atrás. Tá certo. Principalmente pelo número de vagens. Tá? Se o PMS, por mais que não seja significativo, mas se tinha muito mais vagens, né? Então, consequentemente, você vai ter maior produtividade. Tá? Show de bola. Cara, muito obrigado, tá? Teria mais outras coisas para falar, eu deixei anotado aqui depois de dar uma lida, só que eu acho que são coisas importantes no sentido de refazer o trabalho e continuar essa discussão, tá? Porque eu acho que ela ainda vai bastante longe, tá? Então, bom, muito obrigado pelo convite, passo a palavra para o professor Helena. Obrigado, professor Ayuf, então, pelas suas considerações, né? Sempre contribuindo com o trabalho. Nathan, agora eu já vou pedir que você se retire da sala, né? Por favor, para se reunir e definir a nota e a sua aprovação no serviço.
Bom, depois de uma árdua discussão, a banca, né, decidiu por aprovar teu trabalho da TFG, nós temos uma média de 98, ok? Deixo meus parabéns como seu orientador, né? Gostaria só de fazer uma fala bem breve. Você foi um dos alunos de todos os TFGs que a gente trabalhou aqui com, pelo menos, os meus orientados que mais se empenhou no trabalho, né? Tanto na condição do campo, tanto na questão de redação. Então, isso é uma qualidade que eu tenho que elogiar tua, né? De você ter abraçado a ideia, né? Ter levado ela, tocado ela à frente, né? Ter feito o trabalho muito bem no campo, né? Ter trabalhado muito bem na parte de redação. Então, isso, como orientador, a gente se sente feliz nesse sentido. Ok? Parabéns e declaro encerrado, então, a sessão de defesa de hoje. Certo? Perdão. Deixa eu ter o espaço aberto. Então, quero agradecer inicialmente aos meus pais, Rony e Roberto, que estão acompanhando aí de casa, por toda a confiança, apoio, e dizer que é graças a vocês que estou aqui hoje. E muito obrigado a vocês. Quero agradecer à professora Adriana, então, pela excelente orientação, estando sempre disposto nos mais variados horários e dias, né, inclusive feriados, fim de semana, alguns dias até de madrugada, trabalhando em cima do meu trabalho. A banca, então, o professor Antônio, Cruz Amarelo e o Ricardo Ayuf, inicialmente pela aceitação do para participar da banca e agora pela aprovação. A toda a faculdade Mater Dei, em especial o corpo docente do curso de agronomia, pelas aulas ministradas e conhecimento transmitido. Aos colegas da turma, que de alguma forma também participaram disso, né, durante toda a graduação, sempre ajudando uma outra. Ao meu amigo Eduardo Zanquetinho, minha namorada Vanessa, que junto aos meus pais me ajudaram durante a implantação do projeto, na realização do trabalho manual. E, por último, e não menos importante, o professor Chico, né, que trabalhou aí nos bastidores, né, auxiliando na transmissão do pessoal de casa. Muito obrigado. Então, obrigado, Natan, e declaro encerrado.